isso é muito complicado, né? Talvez eu bato na tecla de uma força-tarefa de fiscalizatória, né? Porque não pode iniciar, depois você não consegue mais tirar, né? Isso é um problema aí, não só de Campinas, né? Brasileiro, e a gente está tendo bastante dificuldade para lidar. Quanto à questão do plano diretor, sim, né? Existe um respaldo grande de questões ambientais, né? Um capítulo só de questões ambientais no plano diretor, e uma coisa muito boa do plano diretor, que foi alinhado, né, junto com os planos, na elaboração dos planos, todos os planos foram instituídos por lei. Desculpa, é assim, são legislação, né? Eles foram instituídos por decreto, né? O ideal seria por lei, mas eles estão instituídos por decreto e eles são, né, vinculados no plano diretor, né? Então tem esse respaldo maior também para a gente utilizar esses estudos em diversas análises, né, inclusive urbanística, né? Então, tanto a gente tem um capítulo que fala de a gente chama de SADIO-C, Sistemas de Área Verde e Unidade de Conservação. Então, se eu não me engano, são mais de 10 itens que entram nesse sistema que tem respaldo no plano diretor. E as APPs, as nascentes, as unidades de conservação, as planícies, tudo isso, né? Então, está respaldado no plano diretor. O primeiro ponto, eu vou pedir para você só me lembrar certinho, a primeira questão é Eu queria saber aproximadamente quanto que a gente teria de acréscimo de vazão se resolvesse tudo. Então, vou fazer um gancho com a primeira coisa que você colocou, né? Que o ideal, né, seria trazer essas informações de monitoramento, de quantidade, né? Você focou mais na quantidade, né, na regularização da vazão. O plano mostrou uma deficiência muito grande em monitoramento, tanto que foi criar primeiro, antes da gente chegar na fase de cenários e de programas, a gente já sabia que o principal programa era estruturar o monitoramento, né? A gente precisa, né, entender qualidade e quantidade para a gente, inclusive, né, apresentar resultado e descobrir se a tomada de decisão, para onde a gente está avançando, está trazendo algum resultado, né? Então, a gente tem um programa, né, que só está tratando disso, né? Então, seria interessante convidar o coordenador desse programa para vir apresentar esses resultados. A ideia que a gente teve muita dificuldade, ainda está tendo, mas a gente está avançando com o PCJ na sala de situação, era conseguir integrar essas informações, né? Porque, assim, o município tem uma base, né, que a gente está enriquecendo com alguns pontos que a gente está contratando, com a Sanasa, que está colaborando com alguns pontos já de monitoramento, o licenciamento ambiental de uma obra pede alguns pontos, né, algumas questões pontuais, mas está alimentando esse sistema, né? E aí a gente tem a CETESB, a gente tem o DAE, a gente tem, né, as estações meteorológicas que geram informação, né, de monitoramento. Então, a ideia era integrar essas informações, né? Até para a CETESB apresentar essas informações, porque hoje o relatório que a CETESB publica tem uma defasagem de mais de um ano, né, no relatório que ela apresenta essas análises, né? Só que ela faz análise bimestral de qualidade de água, né? Então, se ela já conseguisse, se ela tivesse um sistema de informação onde ela já pudesse lançar essas informações, seria muito interessante, né? Então, assim, eu não estou de forma direta trabalhando com isso, né? Então, a gente tem o Guilherme, que é o coordenador de Tecnologia e Informação Ambiental da Secretaria do Verde, que ele coordena esse monitoramento. Então, ele tem mais embasamento. Mas isso que você está pedindo hoje, a gente não tem, né, essa informação, né, e ela é fundamental, assim, para a gente tomar a decisão. Tem que evoluir bastante nesse monitoramento.
Existem as primeiras tratativas, né, que é a sala de situações do Comitê PCJ, que já traz alguma situação aí, no sentido de demonstrar as informações de vazão e de qualidade, né, que integra com alguns dados aí das companhias municipais, companhias estaduais, tudo, mas ainda temos muito que avançar, tá? É só para complementar, eu acabei de entrar aqui no site da sala de situação, eu vou deixar o endereço para vocês. Algumas informações já existem lá, tá? Geraldo, parte dessas informações que o Amoroso solicitou, eu vou passar e daí vou dar os links aí, ok? Tá? Obrigado, Paulo. Tá? Eu estou vendo que ele está perguntando, eu estou anotando aqui também, para poder pautar em cima disso, né? Até já mandei um documento para o Jorge, que eu vou divulgar para o grupo aí, ok? Ok. Próximo agora, acho que era o Rodolfo que estava inscrito, né? Sim, é o Rodolfo. Depois Paulotinho, Pia e Emília. Maria Helena. E depois a Pia e a Maria Helena. Deixa eu só fechar que eu estou com o computador aberto aqui também, senão vai dar eco. Estou falando pelo celular. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, perfeito. Bom, primeiro, queria parabenizar aí o Geraldo, o Gustavo, a SBDS. Eu vou contar a experiência que eu tive como cidadão, né? Eu recentemente estou passando por um processo lá de um cadastramento de uma gleba e eu fiquei muito satisfeito com a agilidade e também com a eficiência do processo, né, que foi escrito aí, então, parabenizando, né, e também sobre o que foi apresentado para compartilhar com todo mundo, que eu também fui beneficiário, né, na propriedade rural, com BID de gestor, né, na residência dos funcionários, né, da propriedade, que antes era Fossa Negra, né? E então, só para dizer que isso tudo foi apresentado na prática, eu tive boas experiências e parabenizar, né? Aí dentro disso, eu gostaria de falar sobre pagamentos por serviços ambientais, né? Que o meu ponto de vista, né, relacionado a isso, que eu já cheguei a compartilhar em outras oportunidades, mas gostaria de falar aqui, né, da necessidade da gente evoluir com a questão do pagamento por serviços ambientais, né, para tentar começar a direcionar e construir ele de uma forma que ele seja independente da prefeitura ou de algum órgão, né, que ele seja uma coisa mais de mercado, orgânico, né. Para entender o que eu quero explicar, eu vou fazer um paralelo aqui com o que acontece, por exemplo, com os produtos, um produtor rural, um serviço rural que não seja ambiental, né? Por exemplo, a sociedade ela precisa de feijão, né? Precisa consumir feijão. Como que funciona? Existem bancos que financiam plantio de feijão, né? Existem produtores, existem máquinas para se comprar para se produzir feijão. O produtor ele vai pesquisar se o feijão é uma opção, produzir feijão é melhor do que produzir cebola, se está pagando mais, se está pagando menos. Aí uma vez ele produzindo feijão, ele vai ter uma empresa que transporta esse feijão, vai ter um CEASA, que é um centro de distribuição, vai ter um mercado que vai comercializar esse feijão. Ou seja, são todas coisas, são mecanismos independentes, né? E o serviço ambiental, eu vejo ele, né, e a gente tem que evoluir para começar a enxergar isso, né, que ele é um serviço como se fosse o feijão, né? O proprietário rural, ele não produz feijão de graça
e existe um mercado para ele conseguir, que estimula ele a fazer isso, né? Então a gente precisa começar a direcionar os modelos de pagamento por serviço ambiental para que eles comecem a se tornar independentes e criar ferramentas para que essa remuneração e essas contratações se deem de forma orgânica, né? Como acontece com qualquer outro produto rural, né? A gente não poderia pensar, por exemplo, olha, a prefeitura percebe que a cidade precisa de feijão e ela vai lá e seleciona, faz um edital para quem vai plantar feijão e depois ela repassa, compra o feijão de uma propriedade e repassa depois para quem está precisando comer feijão, enfim. É um modelo que está de pagamento de serviços ambientais que se utiliza, não só aqui em Campinas, mas em todo o país, que ele acaba centralizando isso, e isso não tem capacidade de multiplicação, nem de tomar a proporção necessária que precisa, né? Então, hoje, por que a gente vai no supermercado e a gente tem alimento para comprar? Por que a gente tem abundância, né, de alimentos? Porque existe um mercado que é independente, né? Então, se a gente quer ter abundância de serviços ambientais, a gente precisa começar a caminhar nesse sentido, né? De construir e evoluir os programas de pagamento de serviços ambientais para que eles sejam autônomos. Então, essa é a contribuição que eu queria dar em relação a isso. Eu também queria falar sobre a questão, alguém falou sobre o DPJ, né? Acho que foi o Jorge, né? E a relação com o SBDS, que isso, uma evolução que a gente precisaria ter no poder público assim, para mim é muito confuso, né? Por exemplo, no caso do DPJ, né? O DPJ, ele presta serviço e ele emite autorização, né? Então, que é um pouco também parecido com o que a gente estava discutindo em relação ao DAE ter concedido a própria outorga da barragem, do barramento que eles estão executando, né? Então, isso acontece muito. Então, assim, qual que é a função mesmo do poder público, né? De executar, de fiscalizar, de autorizar, né? Então, quando a gente tem uma entidade que ao mesmo tempo, se fosse um jogo de futebol, ela é juiz, ela é atacante, ela é goleiro, ela é torcedor, né? Como é que a gente consegue ter um jogo justo, né? Então, isso é uma coisa para a gente se pensar e para construir aí, em termos de política para o município, né, para a gente tentar definir melhor nos planos e quando for as funções, né, de cada um, para que a gente consiga ter um fair play, um jogo justo, né, dentro da cidade. E só para concluir, sobre a questão da segurança hídrica, o que eu queria, foi apresentado aí, acho que a Tereza colocou, né, lá os documentos relacionados à Sanasa, né, sobre o pedido lá de dinheiro da Caixa Econômica, né. O que me preocupou daquele documento lá, a gente está vendo que foi um curso específico, já ali pensando no estudo de viabilidade e também já para fazer um projeto executivo da barragem. Então, ou seja, me parece que o estudo de viabilidade é apenas uma coisa para inglês ver, né? Se você já está pedindo verba para fazer o projeto executivo, significa que vai se dar um jeito de ser viável, né? É isso ou não? Isso me parece muito estranho, né? E eu não gostaria também, estou aqui dedicando meu tempo, eu não gostaria de servir de peão, né, para validar uma decisão que já está tomada, né? Então, isso é uma coisa que eu não quero e imagino que outros conselheiros também não queiram se colocar nesse papel, né? Então, e aí, em relação a esse posicionamento da Sanasa, que é uma coisa que me preocupa bastante, né? Já está pedindo, já tem dinheiro aí para fazer um projeto executivo, né? Então, o estudo de viabilidade, né, como são feitos os EIA-RIMAs, né? Às vezes, né, a gente está analisando uma coisa que já sabe que vai ser executada.
Acho que não gostaria de gastar meu tempo se for esse o caso, né? Então eu queria que isso ficasse muito claro aí para a Sanasa. É isso, obrigado. Rodolfo, antes acho que o Paulo, a próxima fala, acho que ele pode responder parte das suas perguntas, né? Eu queria falar que essa questão sobre o PSA é muito interessante, porque a gente busca várias formas de viabilizar nossas ações ambientais, né? Se você, pessoalmente, se a comissão puder também trazer propostas para a gente, é fantástico. A gente conseguiu viabilizar, por exemplo, os biodigestores por compra com Proamb, né, que tem as suas fontes de taxa de licenciamento, de multas, de royalties, mas também como contrapartida de empreendimento, como termo de ajustamento de conduta. Então, quando a gente consegue diversificar, é ainda melhor para a gente poder realmente perenizar isso aí, né? A gente está totalmente à disposição para ouvir proposta, para construir junto, nos procurem quando vocês puderem, né, em qualquer assunto, porque a gente precisa disso, né? E acho que é só isso que eu precisava responder por enquanto. Só complementando sobre o PSA, pagamentos por serviços ambientais, a gente tem um conselho diretor do PSA, né? Inclusive a gente já abriu para o Rodolfo trazer sugestões e a gente em breve vai retomar, viu, Rodolfo? Porque o conselho é responsável pela gerência e aplicação do PSA em Campinas, e a lei prevê 7 possibilidades, né, de pagamento. Então a gente está muito no início, a gente regulamentou só o PSA água, né? Então tem diversas outras, né, clima, carbono, solo, por aí vai. E a gente precisa demais da participação de vocês para estar contribuindo para a gente poder regulamentar os demais e, sem dúvida, otimizar, né? Hoje isso é bem complicado para a gente tocar toda essa questão, né, dos pagamentos, e a gente tem que pensar, assim, talvez até desvincular algumas coisas da prefeitura. Pode falar, Paulo. Gente, boa tarde, né? Vamos lá, eu tenho que responder várias perguntas, né? Bom, mas eu vou começar inicialmente parabenizando o Geraldo e o Gustavo pelas apresentações, que eu acho que foram fantásticas. E também vou começar a fazer um contraponto na gestão dos serviços públicos. Eu acho que Secretaria do Verde e Sanasa nunca trabalharam de forma tão integrada nestes últimos anos como a gente vem trabalhando. Tá? Nós não podemos esquecer que a Sanasa ela faz parte da prefeitura. Então, todo aquele plano que o Geraldo apresentou das 12 ações, tudo aquilo nasceu a partir da crise hídrica que nós tivemos. Tá? Então, eu começo dizendo o seguinte. Agora eu quero também mandar um abraço para o meu amigo Teixeira, que está junto com o Jefferson, tá certo? Com o professor Jefferson, que o Teixeira sabe as minhas aflições com relação aos problemas da água. Bom, então vou começar. Professora Emília, eu acho o seguinte, né? Lógico, o Brasil, em políticas públicas, ele tem muito a evoluir, muito. Quando a senhora fala de uma maneira geral, eu acho que a senhora está coberta de razão. Entretanto, em Campinas, eu navego pelo Conselho Nacional, eu navego pelos municípios do comitê, todo mundo sabe a minha atuação. Nós estamos começando a fazer gestão, sim, dos planos. Vide esse trabalho da Secretaria do Verde, que ganhou N planos. Com relação, quando a gente fala recursos hídricos e monitoramento, as coisas se misturam. Tá? Por quê? A Secretaria do Verde, ela estuda os recursos hídricos em todas as bacias do município de Campinas, em todas as microbacias do município, como Pissarrão,
como o córrego Proença, como o córrego Orozimbo Maia, como o Ribeirão Quilombo, como o Ribeirão das Cabras, enfim, todos os rios que formam, todos os córregos que formam as microbacias de Campinas. Tá? Eu sei desses detalhes porque nós trabalhamos de forma integrada, eu li o plano da Secretaria do Verde, ela abrange os recursos hídricos da cidade de forma macro. Tá? A Sanasa, ela se preocupa. Por que a Sanasa quis conhecer? Porque a gente quis investigar se em alguma destas bacias a gente tinha um potencial para instalar a captação de água e fazer uso dessa água. Tá? A bacia mais rica que poderia oferecer a maior contribuição seria do Ribeirão das Cabras, com 100 litros por segundo, mas que é uma vazão para o porte da cidade de Campinas pequena. Tá? Professor Jefferson, com relação à sua fala de qualidade da água, do Ouro Verde e do Cambuí, tá? 95% da água da cidade de Campinas, hoje, ela é captada no rio Atibaia. E nós fazemos, em média, 1.500 determinações por mês, análises ao longo da cidade de Campinas. Isso gera um total de 8.000 determinações analíticas. Posso lhe assegurar, sim, que a água de Campinas é uma água com muita qualidade. Nós temos um programa de lavagem e desinfecção de reservatórios. Os nossos laboratórios possuem certificação. Então, fique tranquilo. Né? E tudo isso está escrito no site da Sanasa. No site da Sanasa está publicado o plano de segurança da água. Eu mandei para o Jorge Mercante, né, dois documentos. O primeiro é o Sanasa em números, que mandei para o Jorge Mercante, que é o nosso coordenador, e mandei para a presidente do Condema, a Marilena. O Sanasa em números é uma prestação de contas trimestral de todas as obras que a Sanasa faz, como está a universalização do saneamento no município de Campinas, né? Para vocês terem uma ideia, em relação ao marco regulatório de saneamento, que está previsto para 2033 atingir a universalização, a Sanasa já atingiu. Né? Então, nós temos uma outra realidade. Professor Amoroso, com relação ao que o senhor comentou, quanto a Sanasa tira de água do rio? A Sanasa, no inverno, ela tira uma vazão média de 3,35 mil litros por 3.350 mil litros por segundo. No inverno. No verão, esse valor chega a 4 mil litros por segundo, próximo da outorga que nós temos. Para o senhor ter uma ideia, hoje está passando no ponto de Valinhos 11 mil litros por segundo, dos quais a Sanasa está retirando 3.400, né? Estou arredondando os números, e a gente ainda tem que lembrar que abaixo de Campinas tem todo o polo petroquímico, polo industrial, que se abastece das águas do Atibaia, bem como a cidade de Sumaré. Rodolfo, com relação às suas colocações, né? Veja, a gente já, e o Geraldo colocou com muita propriedade, né, os problemas que nós enfrentamos com Cantareira quando eles fecharam as torneiras. Né? Para se ter uma ideia, a gente conseguia liberação de água assim. Eu ligava para o Marco, falava, Marco, estamos no sufoco. O Marco e o presidente
ligavam, iam no gabinete do prefeito, o prefeito telefonava para o governador para que a Sabesp liberasse água. Era assim que funciona. Existe toda uma componente política por trás dessa governança da água. Né? André e o Gustavo, que estão próximos aí, sabem os problemas que nós enfrentamos. Né? Por último, Rodolfo, veja, nós precisamos ter um planejamento. Nós somos responsáveis pelo abastecimento de uma cidade de 1.200.000 habitantes. Tá? Existe uma área que foi pré-elencada. Essa área foi pré-elencada pelo Zúculo, que é um grande hidrólogo, que é inclusive amigo do Plínio. Tá? Então, é uma pessoa de gabarito, que disse que seria aquela uma área ideal. Porque quando você tem que pôr uma represa ou um barramento, você tem que olhar para a topografia da área, você tem que pensar que isso tem que estar dentro de um vale e tem que dar a uma distância razoável da captação. A licitação, comentei até com o Jorge, ela vai ser publicada, vai se tornar pública num período aí de 15 a 20 dias. Tá certo? E a primeira fase do estudo é a viabilidade. Vai ser feita uma análise daquele local e de locais próximos para saber se é viável colocar uma barragem lá. Como eu te disse, eu não sou hidrólogo, então eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Tá? Eu vou me abster de fazer esse comentário. Agora, a primeira etapa chama-se viabilidade. A viabilidade vai ser analisada a topografia, vão ser feitos ensaios geológicos do solo para ver se é pertinente, se não existe um problema de fragilidade de solo. Não. Se for viável, a Sanasa, então, vai pagá-los, na primeira etapa, pela viabilidade. Depois é que vai se partir para a execução do projeto executivo. Você vai ter oportunidade de ver que em 30 meses, tá, o prazo desse projeto, dessa contratação, são 30 meses. Para fazer esse projeto, porque isso vai ter que passar por EIA-RIMA, por regulamentação, por uma série de coisas, pela anuência da Secretaria do Verde, conforme o próprio Geraldo disse. Então, existe um longo caminho a ser percorrido. Após isso, a construção de uma obra dessas é de 3 a 4 anos. Então, quando eu digo para vocês que a gente está planejando Campinas daqui a 10 a 20 anos, tá? Nós temos, professor Emília, a gente faz gestão no plano de segurança da água, né? Com a amostragem da qualidade que eu comentei para o professor Jefferson. Né? Tudo isso é transparente, é publicado. Quem recebe a conta de água vê a qualidade da água que está escrito na conta, tem os parâmetros de análise. Com relação a isso, eu mandei para o Jorge também, eu vou ter oportunidade de dia 6 de agosto, fazer uma live aí junto à Ares, do plano de contingenciamento e de racionamento que Campinas tem. Então, nós temos um plano que a gente faz gestão dele desde o rompimento de uma adutora até quando nós temos a escassez hídrica. Né? Se os senhores conselheiros acharem interessante, eu posso fazer a apresentação desse plano, tá, de contingenciamento e racionamento para o nosso grupo de trabalho.
eu pediria ao Jorge, Jorge, eu tomei a liberdade de colocar, de postar no grupo de segurança hídrica os PANAS em números, né? Para que todos os conselheiros conheçam a evolução do que a SANASA está fazendo. Gente, não sei se conseguir contemplar todo mundo, tá? Mas me coloco à disposição. E não quero falar muito, né? Porque sou eu sempre que acabo falando mais, né? Podia só tirar uma dúvida? Deixa eu só... em relação só ao projeto, para ficar claro, então, porque o que me estranhou, na verdade, é que ali tem a questão das verbas, né, que dá 5 milhões e meio, mais ou menos, mas essa verba vai ser liberada os 5 milhões e meio inteiro ou vai ser por parte? Vencida a primeira etapa, né, a etapa de estudo de viabilidade, aí vai partir para a verba do projeto, porque o meu questionamento foi justamente esse, porque se está liberando toda a verba, significa que toda a verba vai ser gastada, então vai chegar com certeza no projeto executivo, de uma forma ou de outra vai tender a isso, né? Ou não, essa verba, assim, vencida a etapa da viabilidade, aí sim a gente aí sim a SANASA vai acessar a verba para estudo do projeto, para fazer o projeto. Vencida essa etapa, vamos para o executivo, né, para chegar finalmente na execução da barragem. Essa verba vai ser liberada por etapa, sim ou não? Isso que não ficou claro para mim. Então vamos lá. Esse dinheiro, sequer ele vem para as mãos da SANASA. Tá? Quem vai fazer a liberação destas etapas é a Caixa Econômica Federal. Cada etapa, você vai ver que junto à licitação tem um cronograma, né? Eu tenho cronograma agora, mas eu não posso mostrar, porque é uma licitação pública, então a gente tem que manter a confidencialidade. Então, a Caixa Econômica vai pagar por medições, por etapas. Então, esse dinheiro sequer ele vai entrar no cofre da SANASA. Quem vai pagar vão ser os auditores da Caixa Econômica Federal por medição. Certo, então, mas então significa que se caso se mostre inviável, né, o projeto, ou desnecessário, enfim, como for, não se atinge a segunda etapa, então, é isso. Então, essa minha preocupação não faz sentido, né? Não vai ser aprovado todo esse recurso de uma vez só. Né? Quem faz o gerenciamento financeiro não é nem a SANASA, é a Caixa Econômica Federal. Né? Você acha que a Caixa vai desembolsar por um serviço que não foi feito? Quem tem oportunidade de conviver com a equipe técnica da Caixa, que hoje é gerenciada pelo Celso, é um grupo de altíssimo cabedal técnico e de pessoas extremamente, tá? Então, me asseguro, esse dinheiro nem entra no caixa da SANASA.